Agora, assim, ó, uma coisa, cara, cabo de guerra, o cara enrolar a mão ali é perigosíssimo. E tem gente que amarrou em si próprio, que me assustou muito. Não, peraí, amarra aqui, cara, amarrou e... Tempo de guerra, sai arrastando a galera. Que é isso? Galerinha, página 22, última tarefinha de impulso e quantidade de movimento, falava o seguinte: 1. É possível ocorrer uma colisão com coeficiente de restrição negativo? Justifique. O coeficiente de restrição, galerinha, era o módulo da VAF sobre o módulo da VAP. O que era a VAF mesmo? Velocidade de afastamento. E VAP? O que são essas barras? Módulo. Módulo não é uma coisa que fica sempre positiva? Então, pela própria definição de coeficiente de restrição, é impossível que ele fique negativo. Seria um erro. Eu tenho problema com letras, sabe? Eu vou te falar aqui. Meu pai escrevia em letrinha de forma, eu achava bonitinho aquilo. E a minha letra cursiva sempre foi um lixo. Aí eu olhava meu pai escrever, eu vou começar a fazer aquilo. Aí começou uma miscelânea de parte cursiva, parte caixa alta. E aí às vezes rola uma caixa baixa no meio. É uma coisa inexplicável. Não confie nas minhas letras. Pela própria definição de coeficiente de restituição, esse será sempre positivo. Pela própria maneira como criaram a ideia, é impossível ele ficar negativo. Ele nasce da divisão de dois módulos. 2. Querendo determinar o coeficiente de restituição na colisão de uma bolinha de borracha e o solo, um pesquisador fez o seguinte experimento. Em uma parede colocou uma trena capaz de indicar a altura de um ponto em relação ao solo. Em seguida, ele soltou esta bolinha de uma altura conhecida, deixou-a bater no chão e verificou a nova altura a que ela retornou. Desprezando-se a resistência do ar, como ele pode calcular o que desejava? Aqui? Restituição. Pois então, vamos ver, deixa eu ver se eu entendi. O cara tinha lá uma bolinha de borracha, ele botou uma régua na parede atrás da bolinha, assim ele poderia saber a altura, soltou a bolinha bateu no chão e ele anotou a altura em que a bolinha chegou depois de quicar. Ela bateu no chão e retornou até uma nova altura. Vamos chamar a primeira altura de H e a segunda altura, obviamente, de H'. Aí a questão é, ele quer saber como é que ele vai medir o coeficiente de restituição nessa história. Legal. A energia potencial gravitacional da altura vai se transformar em que tipo de energia logo antes de bater no chão? Energia potencial gravitacional igual a energia cinética. mgh igual a mv ao quadrado sobre 2. Quantas vezes nós já fizemos isso, né? Corta as massas, passa o 2 multiplicando e ao quadrado passa raiz quadrada. Descobrir a velocidade com que a bolinha bate no chão. Raiz de 2gh. Agora bota no teorema. Coeficiente. Parabéns. Coeficiente de restituição é o módulo do VAF sobre o módulo da VAP. Espera aí. O que é a velocidade de aproximação? É a velocidade com que a bolinha se aproxima do chão na hora do impacto, né? O chão está parado. Então a velocidade de aproximação é a própria velocidade que a gente calculou. Então a velocidade de aproximação vai ser a raiz de 2gh. Só que a gente não tem a VAF ainda. Calcular. Ela tá voltando. Na hora que ela está voltando, na hora que ela descolou do chão, ela descolou com uma certa velocidade de velhinha, né? Para ela poder chegar até a altura H'. Tu concorda que eu posso usar a mesma relação matemática? A mesma relação matemática. Então vai dar a mesma conta. O velhinha na saída do chão vai ser raiz de 2g H'. Muito legal, né? Adoro usar H'. Agora olha só, qual é a velocidade de afastamento? A velocidade de afastamento da bolinha é esse próprio velhinha, já que o chão está parado. A velocidade de afastamento vai ser raiz de 2gh'. O coeficiente de restrição, só um pouquinho, já que é raiz.
2G corta com 2G, o coeficiente de restituição vai ser a raiz quadrada de H' dividido por H. Mas tu vê, eu fiz as contas, eu não descrevi como ele deveria proceder. E a questão era uma questão discursiva, ele quer que eu descreva como é que esse cara deveria proceder para achar o coeficiente de restituição. Pois não. Pois é, mas é que essa barrinha está dizendo que eu vou usar o módulo. E como é uma raiz quadrada, a raiz quadrada de um número é sempre um resultado positivo, né? Beleza? Então vai ficar assim mesmo. Mas olha só, na verdade, pessoal, ele não queria a conta em si. Eu fiz a conta para te provar que dá de usar essa experiência para fazer o cálculo do coeficiente de restituição. Basta medir a altura depois do pulo, a altura antes do pulo, dividir uma pela outra e extrair a raiz quadrada. Esse vai ser o coeficiente de restituição da tua bolinha contra o chão da tua casa. Não, uma das maneiras dele também é fazer as duas fórmulas e achar o resultado. É, que foi o que a gente fez, né? É isso aí, na verdade, tu vê, quando eu fiz essa conta aqui, em vez de ter continuado desse jeito, eu poderia ter achado a velocidade, substituído as velocidades e pronto, né? Mas como a velocidade deu esse valor, né, acabou ficando bem bonitinho. Fazendo dessa maneira agora fica prático, eu não vou mais nas próximas precisar fazer a conta. Agora eu só meço a altura antes, depois, divido a menor pela maior e extrai a raiz quadrada. Fica bem rápido de calcular. Mas tens razão, sim. Galerinha, ó, a descrição é que é o chato, tá? Então assim, ó, primeiramente, através da altura inicial, podemos determinar a velocidade de aproximação. Para ficar Ninja Mutante Power Plus, tu chama isso de 1 e prova isso, ó, 1. Depois, usando a altura máxima após o choque, calculamos a velocidade de afastamento. Vamos chamar essa situação de 2. Onde é que foi? Aqui, 2. Finalmente, substituímos os resultados no coeficiente de restituição. Peraí, vamos reler. Primeiramente, através da altura inicial, podemos determinar a velocidade de aproximação, que foi o cálculo aqui. 1, achamos a velocidade. Depois, usando a altura máxima após o choque, calculamos a velocidade de afastamento. Foi a mesma conta, só que o resultado ficou assim, né? H' e V'. Finalmente, substituímos os resultados no coeficiente de restituição 3. Substituímos os resultados no coeficiente de restituição. Depois de simplificar a conta, se tu quiser se enriquecer, né? Concurso que define a tua vida. Concurso lá do pós-doutorado no Turcomenistão. Aí tu vai lá e responde ainda. Depois de simplificar as equações, podemos perceber que basta dividir a altura final pela altura inicial e extrair a raiz quadrada do resultado para calcular o coeficiente de restituição. Afastamento, né? Aqui é afastamento. Afastamento. É o mente daqui, eu roubei ali desse afastamento. Finalmente. É uma letrinha bonita aí. Jezebel. Vamos que vamos. Depois da questão 2, vamos só ver a solução do cara, né? Nunca é igual a mim.
As velocidades relativas de afastamento e aproximação entre a bolinha e o chão podem ser calculadas pela equação V igual a 2GH elevado ao meio. Nem diz de onde é que veio. Ficou baixo o nível. Nós provamos onde é que veio a conta. Sendo H a altura da bolinha que a bolinha atinge ou a altura qual a bolinha foi abandonada. Nós chamamos uma de H e a galinha, ficou até engraçadinho. Para calcular o coeficiente de restrição, basta dividir essas duas velocidades, a de afastamento pela de aproximação. Após simplificações, obtém HF sobre HI elevado ao meio. Eu disse que era a raiz quadrada de a galinha sobre H. Então, eu diria que a gente explicou ainda um pouquinho melhor do que o autor. Questão 3. Dois corpos de massas idênticas movimentam-se com velocidade de mesmo módulo e mesma direção, mas sentidos opostos. O que ocorre após a colisão entre eles, se ela for inelástica? O que era mesmo a colisão inelástica? É que eles param. Batia e grudava, não é isso? E grudava. Vamos fazer as contas para ver o que vai acontecer. Ele disse que tinha dois corpos de massas idênticas e velocidades idênticas. É isso? Só que em sentidos opostos. Vão se chocar e vão grudar depois do choque. Espera aí, sistema isolado, QI igual a QF, QI igual a QF. M vezes V de um mais o M vezes V do outro é o M vezes V mais o M vezes V. Corpo A, corpo B, antes e depois. O depois vou botar o limite de novo. Falou que as massas eram iguais, então é tudo M. O que eu posso fazer então? Eu posso cortar o M, não é isso? Se uma velocidade para lá é V, a velocidade para o outro lado tem que ser menos V. Mais menos V é igual a V mais V. As velocidades ficaram iguais depois do choque porque eles grudaram. Quanto é que é mais V menos V? 0 é igual a 2V. 0 dividido para 2 é 0. Descobri que a velocidade final dos carros é 0. Então faz todo sentido, né? Se a quantidade de movimento para um lado, vetorial, é o mesmo módulo da quantidade de movimento para o outro, e depois de bater vai grudar, claro que a quantidade de movimento final vai ser nula, e nesse caso, como eles estão grudados, os objetos têm que parar. Ele perguntou o que mesmo? Tu escolhe o que ocorre após a colisão entre eles se ela for inelástica? Eles param. Pois não? Tu disse que para grudar eles são obrigados a parar, mas eles não podiam grudar e continuar indo para uma direção? Não nesse caso. Só se um deles tivesse mais quantidade de movimento que o outro. Essa é a grande questão mesmo, Luca. Parabéns pela colocação. Pode muito bem de dois carros se chocarem, grudarem e serem arrastados ou para um lado ou para o outro. Para ser arrastado para lá, esse cara tem que ter um M vezes V maior do que esse. Aí depois que grudar vai ser assim. Se esse cara tem um M vezes V maior do que esse, gruda, aí vai para o outro lado. Como o M vezes V de um era igual ao M vezes V do outro e grudou, por isso que anulou. Só nesse caso específico que vai parar mesmo. Mas isso pode depender também do atrito, não pode? Olha, por incrível que pareça, a gente está analisando, isso é uma coisa importante, tá? Quando a gente vai falar assim do perito, que vai fazer o trabalho do perito, essa parte do cálculo o perito faz. Só que ele considera que assim, ó, 1 milésimo de segundo antes dos carros se chocarem e 1 milésimo de segundo depois do choque ter acabado. Ou seja, depois que eles continuam a se arrastar depois do choque, o atrito é imprescindível para ver onde ele vai parar. Mas no ato da paulada, o atrito, como é muito rápido essa pancada, demora 1 milissegundo, 0,1 segundo, o atrito não dá tempo de modificar muitas coisas. Então tu vê, na verdade, esses cálculos que nós estamos fazendo, é 1 segundinho antes de começar, né, 1 milissegundo antes de começar a bater e 1 milissegundo antes depois de bater. Isso aqui é o sistema isolado. Logo depois o sistema já não está mais isolado, porque tem os atritos, tem o peso, tem uma série de outras coisas acontecendo. Essa área da física é possível afirmar, tipo, uma colisão, quem foi o culpado? Sim. O perito ele tem toda a capacidade de, com os dados da pista, né? Ele vai lá em loco e vê a marca do pneu, certo? Ele vê qual era a trajetória do carro, ele vai pegar o depoimento de o que o cara escutou antes. O cara escutou a batida ou escutou a freada primeiro? Todas essas análises, ele faz análise de todos esses dados. E ele começa a perceber já, a declaração do fulano, ela é fisicamente impossível. Com os dados que eu colhi lá, esse cara está mentindo. Né? Então ele consegue matematicamente provar quem é que está falando a verdade e quem é que está mentindo. Todas, professor,
Cara, tem situações que fisicamente elas são tão intrincadas, cheias de detalhe, que talvez a gente fosse gastar uma energia e uma física, um dinheiro para resolver o mistério para quem foi realmente o culpado, que talvez não vale a pena. Então existem sim situações que de repente o juiz usa mais o bom senso para definir quem é que vai arcar com que despesa, porque não ficou matematicamente confirmado quem era o culpado. Então pode acontecer situações mais delicadas, mas na maioria dos casos, o perito, mesmo meio cabeça de bagre, ele consegue sacar quem é o culpado. Muito bem. Pessoal, eu digo isso, perito meio cabeça de bagre, né? Me perdoem os peritos competentes que tem no mercado, porque eu recentemente me envolvi com uma situação de fazer perícia para uma empresa, e eu fiquei apavorado com a qualidade dos peritos de renome internacional, chegando lá para resolver o problema e falando, não dá para provar porque, sabe, tirando dele da reta, ele não sabia fazer a conta e conta boba, não era conta difícil. Ou seja, na verdade, se tu for fazer um curso, né, depois de fazer direito ou mesmo fazer engenharia, se fosse especializar em fazer perícia, é uma coisa que dá bastante dinheiro e o mercado está carente disso, não tem bons peritos no mercado à disposição. Muito bem. Eles param, vamos ver a resposta do amigo. Eles param, pois devem permanecer juntos e totalizando quantidade de movimento igual a 0. Nós fizemos a continha mais completinha, só a nossa resposta foi curta e grossa. Eles param. Questão 4. Sobre a situação anterior, qual é o percentual de energia cinética do sistema que é dissipado? Isso sempre ocorre em colisões inelásticas. Quantos por cento de energia cinética foi perdida? Né? Antes tinha energia e de repente não tem mais energia. Então 100% da energia foi dissipada. Isso sempre ocorre em todo choque inelástico. Depende da direção. Depende. Ou seja, o choque inelástico bate e gruda, mas o fato de grudar obriga que pare? Acabamos de ver que não, né? Só se as quantidades de movimento se anularem vetorialmente. Se for uma batida de ladinho, ou se for uma batida, uma na traseira do outro, certo? Ou seja, se não for uma batida frontal exatamente com a mesma quantidade de movimento, não vai parar. Então não. Só vai ocorrer a dissipação total de energia cinética quando ocorre a parada logo após o impacto. Na maioria dos choques inelásticos, os carros grudam, os objetos grudam, mas continuam se deslocando, o que mostra que restou alguma energia cinética. Então a segunda resposta é não. Não, pois em vários casos de choques inelásticos, não, pois em vários casos de choques inelásticos, os móveis não param após a batida. Pois não. Só assim, ali na 3, por exemplo, tu não devia chamar algum V de velhinha ou botar que era o módulo da velocidade? Os móveis não param. Vamos lá, questão 3. Não, na verdade não era essa aqui, eu quero essa aqui, né? Sim. Beleza. Tu não deveria botar tipo algum ali em cima ali no desenho. Ou chamar de velhinha no desenho, tipo, ou botar sim. só o módulo. Sim. Aqui eu chamei de V, isso aqui era para ser VA, né? Isso aqui era para ser VB, certo? Beleza? E o problema, ele me disse que tinha o mesmo módulo, por isso que eu poderia dizer que VA é igual a menos VB, né? Sim. Certo? Ou vice-versa. Certo? E aí eu chamei isso de V, né? O módulo disso era V, né? Por isso que o VA se transformou V e o VB, né? Ficou menos V, né? Sim. Beleza? E aí depois da batida eu não escrevi nada, né? Mas vamos dizer então que as massas são M e M e que as velocidades são VA' e VB'. E como VA' é igual a VB', porque é um choque inelástico, né? Eu acabei chamando de V'. Show de bola. Então esse aqui é a velocidade após o choque, V', e o V é a velocidade antes do choque. Isso é muito importante, numa questão discursiva, ter esse cuidado que tu me ajudou. Ali na 4 está escrito choque inelástico, os o quê? Os móveis. Os móveis. 100% de energia cinética foi dissipada. Aí ele faz uma outra pergunta ainda no item 4. Isso sempre ocorre em colisões inelásticas? Não, pois em vários casos
móveis, não é que se movem, os móveis não param após a batida. E se eles não param, resta energia cinética. Se resta energia cinética, nem toda foi perdida. Questão 5. Meu Deus, é só Bíblia para escrever. Movimentando-se na mesma reta, dois corpos A e B possuem velocidades escalares iguais a 6 e menos 8 metros por segundo. Após colidirem, suas velocidades passam a ser menos 2 e 5 metros por segundo. Que tipo de choque ocorreu entre eles? Vamos ver. A situação inicial, os corpos tinham que velocidades, deixa eu ver. Um era a velocidade de 6, indo para um lado. Se o outro é menos 8, é porque está indo no outro sentido, né? Menos 8. Deu a pancada, bum! E depois da batida, um dos caras tem velocidade menos 2, enquanto o outro velocidade de 5 metros por segundo. Que tipo de choque é esse? O que eu devo calcular para poder diagnosticar que tipo de choque é? Coeficiente de restrição. Parabéns. VAF sobre VAP. Galera, dá para usar a intuição para calcular essas velocidades, tá? Mas se tu não quiser usar a intuição, tu pode fazer sempre uma menos a outra. Sempre vai funcionar subtrair as velocidades para calcular. E aí, no afastamento, eu vou somar ou vou subtrair as velocidades? Somar. Aqui, afastamento, né? Aqui, afastamento. Quanto? É 5 mais menos 2, não é? Aí dá quanto? 3. Pensa bem, se um cara está indo para lá com 5 metros por segundo e o outro cara está parado, com que velocidade o cara está se afastando? 5 metros por segundo, parabéns. Um cara está parado, é que tu não escutou a pergunta que eu fiz. Um cara está parado e ele está indo para lá com 3 metros por segundo, o outro cara, o alienígena. Qual é a velocidade de afastamento do alienígena contra o homem parado? 3. Beleza. Agora o homem vai para lá com 5, enquanto o alien vai para lá com 3. Eles se afastam com que velocidade? É intuitivo. É intuitivo. Se tu parar para pensar, tu jamais diria que é 3. Tu concorda comigo? Eu sempre usava intuição. Sempre usando a intuição. Só que aí quando o cara vai dar aula, o cara precisa de algo mais técnico. Eu preciso fazer uma regra. Preciso de uma regra. Eu preciso dizer para a gurizada, faça assim. Porque a intuição de vocês é boa. Se precisar, tu apela para a intuição. Se tu não quiser fazer intuitivamente, tu sempre vai fazer a subtração entre as velocidades, respeitando o sinal delas. Então a velocidade de afastamento é uma das velocidades, tanto faz, menos a outra. Se eu começar com 5, vai ficar 5, menos 2. Beleza? Se tu começasse com menos 2, seria menos 2, menos 5, que daria menos 7, que em módulo, 7 também. Então é isso, sempre uma subtração para calcular a diferença de velocidades. Quando for para somar, o menos com menos vai dar isso. Mas tu pode usar a intuição também, que a intuição não vai falhar nesse caso. Qual é a velocidade de aproximação antes do choque? 2,10 mais menos 2. Menos 8. 2. O sujeito está parado, vem um cara a 6 metros por segundo, está aproximando com quanto? 6. O cara está parado, vem outro com 8 metros por segundo, aproxima com quanto? 8. Os dois estão vindo, um com 6 e outro com 8. Aproxima mais rápido, né, cara? Ninguém jamais subtrairia isso. É a mesma coisa que falar pro cara, tu quer o quê? Tu quer uma batida de frente de carro ou batida na traseira? O cara que fala, eu quero bater de frente, é um doido. Porque batida de frente morre todo mundo, batida na traseira geralmente é mais light. Não é óbvio? Concorda comigo? 100 e 100 por hora, bateu, bum, 200 por hora batida, mortal. 100 e 100 por hora, nem bate. Nem bate porque está 100 e 100 por hora. Concorda comigo? Então é intuitivo. Se tu não quiser usar a intuição, tu faz uma menos a outra. E menos com menos? Mais. É isso aí. Então ficou módulo de menos 7 ou 7, tanto faz. Menos com menos é mais, 14. 7 dividido por 14, 0,5. Qual é o tipo de choque? Parcialmente elástico. Obrigado. Parcialmente elástico.
sempre que quisermos calcular uma diferença de velocidade entre dois objetos, basta diminuir as velocidades, é a diferença. E o sinal do vetor velocidade vai fazer somar se for preciso. Afinal, menos com menos é mais. Poderia somar ou subtrair os módulos, poderia se pensar dessa maneira, não teria problema. Falta só uma discursiva para a gente fazer as continhas finais. Um jogador de futebol chuta violentamente a bola e ela acerta a trave do time adversário. A galera grita. Ao retornar, o módulo da velocidade desta bola é menor do que antes da colisão ocorrida. Isto não viola a lei da conservação de energia? Não. Sim, mas cadê? Não tinha uma energia cinética a bola não se bater no travessão? Ela bate no travessão, não deveria voltar com a mesma energia? Não, não deveria. Por que não deveria? Barulho. Só de ter feito barulho, já uma parte da energia cinética foi convertida em energia sonora. Onde mais tu acha que vai ter perda de energia? A deformação na trave. Claro, a trave vai oscilar depois da pancada, né? Ela dá até uma vibradinha. Então ela adquiriu um pouco de energia cinética, né? Certo? O aço da trave deu uma entortadinha no momento do impacto, energia potencial elástica. O aço funciona como uma mola. Concordam comigo? Acreditem vocês ou não, o gás que está dentro da bola pressurizado sofreu um aquecimento mínimo, mas sofreu um certo aquecimento. Beleza? Então tem uma série de dissipações de energia. Então a resposta é não, pois a energia cinética não será conservada, pois trata-se de um choque, ou de uma colisão parcialmente elástica. Galera, cuidado, em sistemas conservativos, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica? Não. Sistemas dissipativos, a energia mecânica inicial menos as perdas é igual à energia mecânica? Não. Aí o cara olha para isso e fala, então violou a conservação. Não, eu estou afirmando, houveram perdas e eu sei para onde essas perdas estão indo. Né? Eu sei para que tipo de transformação ocorreu. Isso não está violando nenhuma conservação. Não, pois a energia cinética não será conservada, pois trata-se de um choque parcialmente elástico. Fora o amortecimento da bola também, né? Mas isso é o fato de o choque ser parcialmente elástico. Se a bola fosse perfeita, né? Outra, poderia-se colocar a energia cinética dissipada se transformou em energia sonora, em energia potencial elástica da deformação da trave e da bola também, certo? E energia térmica do aquecimento local da batida da bola e do aquecimento do gás que está dentro da bola. Então daria para a gente enumerar uma série de dissipações de energia. Vamos ver o que o nosso amigo doutor disse. Mas Pois o não. aquecimento seria dentro e fora da bola. Dentro e fora. Dentro e fora da bola. E é um aquecimento mínimo. O aluno de repente poderia argumentar, professor, no final da bola não dá nem de pegar, por isso o goleiro usa a bola, deve estar quente a bola, deve estar paulado o cara dando. A bola aquece e resfria já, à medida que ela rola pela grama, que ela, né, num passe mais longo, que o ar flui em volta dela, ela sofre mudanças de temperatura mínimas, é imperceptível isso. Agora, quem enche o pneu da bicicleta em casa, ou a bola de futebol em casa, percebe a bomba ficando aquecida, né, devido à compressão do ar, mostrando que não estou falando bobagem. Vamos ver a resposta do cara. No momento da colisão, pode-se ouvir o barulho provocado pelo impacto da bola contra a trave. A conservação da energia não é violada, pois parte da energia cinética da bola é transformada em energia sonora e outra parte continua como energia cinética para a bola retornar. O cara foi mais simplista que a gente falou de uma série de outras formas do calor ser dissipado, né? Mas tudo bem. Questão 7. Falta só 2. Já anota a tua tarefa aí. A tua tarefa vai ser ler para as próximas aulas. Ler página 24 e 25. E ler página 27 e 28, dá uma lida. Se tu não resistir e quiser muito fazer algum exercício, eu não vou ficar triste. Isso. 4 páginas para ler, 24 e 25, final da 27 e 28. Pois não. Eu falei da física que foi tipo assim.
feita durante muito tempo, e depois alguém veio lá e criou ela. E essa pessoa que criou a teoria era bem famosa. Sim, isso vem acontecendo. Provas da gravidade, né? Que o Einstein disse que não é. Essa fórmula, o mundo inteiro aceitou, até que o Einstein veio e falou, não, tá errado. Tá errado porque a maior velocidade que existe na natureza é a da luz. Então dizer que um objeto pode ser acelerado para sempre é mentira. Chega uma hora que por mais que tu faça uma força infinita, a velocidade do objeto não muda mais. Ou seja, a massa da coisa está aumentando. Então essa fórmula só é válida para velocidades abaixo da luz e para massas que não são muito imensas. Para massas imensas, a massa de uma galáxia, essa fórmula ela falha, ela tem um limite de utilização. Mas aí eu tinha te perguntado isso uma vez, tu disse que a massa poderia ser considerada infinito, que é a resistência do movimento. Sim. Aí continua valendo, né? Pois é, mas então assim, ó, a fórmula, essa fórmula aqui, ela tem um n aqui, esse n era para ser uma constante. Essa fórmula só vale para n igual a uma constante. Até porque se a massa não fosse constante, eu não poderia na fórmula original da segunda lei de Newton, que é essa, lembra? Eu não poderia ter colocado o n vezes v em evidência aqui, ó. Final menos inicial. Eu coloquei o n em evidência aqui para poder chegar naquela equação, né? Então aquela equação ela falha se a massa não for constante. Aí não precisa nem ir para a velocidade da luz, tu vê. Então aquela fórmula ela tem uma certa limitação técnica mesmo, a partir do momento que a gente deduziu. Ou seja, quando eu falei que a fórmula funcionaria fazendo a massa tender ao infinito, é porque aí eu estou aplicando a segunda lei de Newton no formato um pouquinho modificado, certo? Então eu estava dizendo o seguinte, a segunda lei de Newton continua valendo, mas eu estava pensando na segunda lei de Newton original, no impulso quando era em movimento. Aquela fórmula especificamente dá uma... E outra, né? Isso vai acontecer sempre, tá, gente? Sempre vai acontecer um cara que vem com uma explicação melhor que a anterior, mas não quer dizer que invalide completamente a explicação anterior. Ela só mostra que a explicação anterior tinha limitações que a galera não tinha enxergado ainda. Bacana essas perguntas, Eu acho que parabéns. eu já disse uma vez, mas eu não lembro. A luz tem massa. O fóton, a partícula de luz, né, a luz ela é considerada uma partícula. Essa partícula de luz ela não tem massa quando parada. A massa inercial dela é nula. Mas à medida que ela acelera, que ela começa a ficar com a velocidade da luz, aí daria para calcular a massa dela. Uma massa diminuta, mas daria para calcular. Não, mas é pequena, né? É muito pequena. Muito inferior à massa do elétron, que é 10 na menos 31 kg. 9 vezes 10 na menos 31 kg. Bota a vírgula 31 casas para frente. Certo? Então o fóton ele é quase infinitamente mais leve, menos massivo que um elétron, que já é uma coisa muito pouco massiva. Você sabe mais ou menos quanto tempo demora para alcançar a velocidade da luz? Depende, né, depende de que tipo de lâmpada é essa que nós estamos usando, certo? Mas a galera faz os cálculos do tempo de aceleração e desaceleração de um fóton, sem dúvida. Bom, pessoal, só para a gente poder terminar, um corpo de massa 2 kg se movimenta sobre uma superfície horizontal, sem atrito, com velocidade de 8 metros por segundo. Tal corpo choca-se frontalmente com outro de mesma massa, que se encontra em repouso sobre a superfície. Sabe-se que após a colisão, os dois corpos aderem um ao outro, passando a se movimentar juntos. Em tal contexto, qual é a velocidade do conjunto de corpos unidos após o choque entre eles? Espera aí. Massa M, velocidade V igual a 8 metros por segundo. E esse estava parado. Bateu e grudou. Não foi? Choque inelástico. Qual é a velocidade final da bagaça? Quantidade de movimento inicial igual ao final. MV mais MV antes, MV mais MV depois. Pode chamar de corpo 1 e corpo 2. 1, 2, 2, 1, 2, 2. Vou chamar de linha. Enfim. São dois, a velocidade é zero. M vezes 8 mais M vezes 0. Obrigado. É M vezes V mais M vezes V. 8M, obrigado amigo, MV' mais MV', 2M, V', corta a massa com a massa, o 2 está multiplicando, passa dividindo, V' igual 4 metros por segundo. Era possível concluir isso sem o cálculo? Sim. Sim, sempre que um objeto bate num cara de mesma massa e gruda, a massa vai ter dobrado. Para a quantidade de movimento M vezes V continuar a mesma, a única chance é a velocidade cair pela metade.
E se a massa do cara fosse o dobro da massa do sujeito? A massa de qual? A massa do cara que bateu. A massa do cara que... Desculpa, essa massa aqui é o dobro da massa daquele cara ali. Seria 2. Ficaria 2mv mais mv, né? Daria 3mv. O 3 passaria dividindo. Caía 1/3, né? Não, é sim. Beleza? Mas o ideal, cara, se tu... Claro, quando a massa é igual é ridículo. Agora, se a massa não for igual, não custa tu ter a humildade de fazer a continha. É regra, Letra então, quando C. a massa for igual. Massa igual, bateu e grudou, a velocidade... Não estava parado, né? A velocidade cai pela metade. E da gravidade também ali antes, né? Que o Einstein disse que no espaço-tempo faz curva e tal. Pois é, cara, agora... Provado, não. Aí é que tá, olha só. Aquela outra ideia, o que o amigo está dizendo é o seguinte, ó, Newton, quando explicou a gravidade, ele disse que massa atrai massa. E a fórmula matemática para calcular a atração era assim. Beleza? Einstein veio com uma nova ideia de que a atração não era só que massa atrai massa, é que a presença da massa deforma o espaço-tempo. Então a fórmula de Einstein calcular a atração gravitacional mudou um pouco, certo? E a fórmula de calcular a atração gravitacional do Einstein funciona em situações que essa falha. Ou seja, a ideia do Einstein se mostrou mais precisa do que a ideia do Newton. Mas não quer dizer que o Einstein tenha enxergado a verdade. De repente, daqui a pouco surge uma outra teoria que acerta a que o Newton acertava, acerta a que o Einstein também acertava e funciona em casos que a teoria do Einstein ainda tenha problemas, que ainda existe, tá? Tem situações que a teoria do Einstein não resolve bem ainda, certo? Então tem coisa ainda para melhorar. Então dizer que massa não atrai massa, que está errado, que na verdade é o espaço-tempo que está deformado, talvez não seja o mais correto. Então a gente pode dizer que é aceitável falar que massa atrai massa, não tem problema nenhum. A ideia do Einstein talvez tenha sido um pouco mais profunda, né? Mas ignorar essa ideia ainda não é necessário. A gente pode continuar entendendo que as coisas caem porque massa atrai massa. Parabéns pela colocação mais uma vez, sempre enriquecendo a aula. Muito bom. E agora sim, um caminhão parado em um semáforo teve sua traseira atingida por um carro. Logo após o choque, ambos foram lançados juntos para a frente, colisão inelástica, bateu e grudou, com uma velocidade estimada de 5 metros por segundo, 18 km por hora, na mesma direção em que o carro vinha. Pelo amor de Deus, o caminhão está parado, vem um carro e bate na traseira. Se depois da batida o conjunto se move contrariamente onde o carro veio, chama aquele padre. Na mesma direção em que o carro vinha. Claro, né? Tô com um caminhão, veio um cara e bate na minha traseira, o caminhão vai ser arremessado para frente com a batida. Sabendo-se que a massa do caminhão era cerca de 3 vezes a massa do carro, foi possível concluir que o carro, no momento da colisão, trafegava a uma velocidade de aproximadamente... Seria um quarto, né? QI igual a QF. Massa do carro vezes velocidade do carro, mais massa do caminhão, velocidade do caminhão antes da batida, massa do carro, velocidade do carro, massa caminhão, velocidade do caminhão, depois da batida. Vamos chamar de 1122. 1122, linha, linha. Massa do carro, M. Velocidade do carro, não sei. Massa do caminhão, 3M, velocidade do caminhão. No começo 0, né? Certo? Massa do carro, M. Velocidade do carro depois da batida, V'. Massa do caminhão, 3M. Velocidade do caminhão depois da batida, V', grudou. MV é igual 3MV' mais 1MV', 4MV'. Corta a massa com a massa. A velocidade inicial do carro é 4 vezes a velocidade do conjunto depois da batida. Como era 5 metros por segundo, 20 metros por segundo, ou 72 km por hora. Letra A. Mas também dá pra pensar pelo raciocínio assim, ó. Não sei se está certo o que eu vou dizer. Se ele saiu depois a 18 km por hora, é 1/3 da velocidade. Que tu tinha dito antes, justamente antes. 1/4, né? Isso. 1/4, sim, é verdade, é verdade. A gente tinha comentado isso aí, desculpa. Não tem como usar, tipo, aí o 8 sobre 2 igual a velhinha. Não dá pra tipo, usar o velhinha como velocidade final, o 8 como a velocidade inicial e o 2 a variação da massa. Por exemplo, como a massa aumentou 4 vezes a massa antes, põe o 4 embaixo, e o X em cima e o 8. Aí vai ter o 4 para dar. Como é que fica então? Deixa eu ver. Ô, vou comer no Bocas, vamos lá. Tipo, a velocidade Sabe onde é que é Bocas? inicial. Embaixo do nariz. VI
sobre a variação da massa. Sobre delta M, Se tu for no Boca, eles vão roubar a sua cara. a ovelhinha. Se tu for no Boca, eles vão Deixa eu ver. M vezes V é igual a M vezes V. Essa é a inicial, certo? Tu tá dizendo que isso aqui foi... Essa é a velhinha. A variação da massa, então assim, ó, mais passar pra lá, tá multiplicando, passa dividindo. Então seria um M' também, né? Então M vezes VI é igual a M'. Então, ó, em vez de delta M seria M sobre M', né? E não delta M, professor. Detalhezinho, hein? Detalhezinho. Parabéns pela tentativa. Gostei de ver, garoto. Show de bola. Passei a tarefinha. Bom final de semana. Não usem drogas e preservativos. Até a próxima.